Então, eles têm esse recurso, né, esse recurso literário, principalmente quando tem contagem de soldados, contagem militar. Então é comum você usar esse recurso de, como a gente poderia chamar, exagero, hipérbole? Qual que é a melhor palavra? Pra gente hoje seria hipérbole, né? Tá. Mas para ser exato, tem 3 nomezinhos que eu vou falar aqui, latinos, que é numeratio, gradatio e accumulatio. Que são isso? Vou dar um resumo. Que é o somatório como um conceito de coletivo e intensidade, certo? Então você tem essa questão. A gradatio, a continuação progressiva com o clímax, então a continuação progressiva dos números, o aumento com o clímax. E a accumulatio, que é uma acumulação coordenante, então essa correlação entre esses números nessa gradação, essa junção delas, né? Pro escritor do Antigo Oriente eram esses recursos, esses nomes, esses recursos que eles usavam. A gente usa esses nomes hoje, né? Puxado estudando eles, né? Estudando, na teoria, para não ser, né? Mas para eles não sei se tinha um nome específico. Ah, tá, a gente que dá o nome que eles faziam, certo? Isso, mas existe esse estilo literário, era um estilo literário dessa época, esse tipo de contagem. Principalmente nesse tipo de contagem você tem números redondos, então milésimos, centenas, dezenas, você não tem tipo 555, entendeu? Números quebrados. E justamente primeiro para representar essa ideia de completude, né? Então, eu trouxe para vocês um exemplo aqui, que é a Ilíada de Homero, que é um dos clássicos gregos, um dos fundadores o maior clássico. Fundador da literatura ocidental. É o maior. É o maior. Só que ele é um texto literário que tem muitas origens também na literatura oriental. Pra quem assistiu o filme do Brad Pitt? É a Guerra de Troia, né? Guerra de Troia com o filme do Brad Pitt. Apesar de ser um absurdo aquele filme, mas... Porque o Brad Pitt é muito bonito. É engraçado que, na verdade, isso tá igual aqui, loirinho, né? Disseram que era bonito mesmo no livro. Meio meninão, mas assim... Fizeram uns absurdos com a história. A história em si, né? Tem algumas coisinhas ali, né? Que não... Sacrilégio. Enfim, sacrilégios. Mas voltando ao assunto, a gente no capítulo 2 tem o que eles chamam da... Bom, basicamente, só lembrando a história, né? Um líder lá de Troia, um príncipe rouba a esposa de um dos reis da Grécia, da região da Grécia. A Grécia tem reis por região. É o Agamenon, né? E vaza com ela para Troia. E os gregos vão atrás. E aí eles vão fazer a contagem desses navios. De quantos caras vão vingar a dor de corno? Quantos caras vão vingar? É tudo sobre a dor de corno. Melhor clássico. Hoje o pessoal reclama que dor de corno marca as músicas sertanejas, né? Mas é melhor isso do que, tipo, marcar a guerra. Faz o seu modão aí, não arruma guerra com ninguém. Olha a falta que a viola faz. Não tinha viola, os caras foram pra guerra. O Heródoto, ele conta a história e ele vai falar, na verdade, os gregos é que começaram essa história. Ele começa a contar várias sequências de história de cornos, várias guerras. E assim foi formado o Ocidente. É um compilado. É um compilado. Meu Deus. De cara roubando esposa de outro, enfim. E aí eles se organizam. O poeta fala, são vários guerreiros de várias regiões da Grécia e eles estão, assim, inúmeros também, 500 navios, com 100 cada. E a ênfase que ele dá nesse número, a essência é mostrar o poderio, a intensidade do poderio bélico dos gregos. E ao mesmo tempo também eles são todos regidos por um rei principal, que reúne todos os outros reis. Mostrar a unidade Isso, também. que chama Anaxandron, que é o Agamenon, o nome dele, né? Anaxandron é um título dele. E esse rei, ele mostra que o texto enfatiza, né? Você tem esse detalhamento literário de que ele era o comandante desses números. Então o poderio dele era... Por isso que ele tem esse nome, Anaxandron é literalmente
o senhor dos heróis, dos varões, dos guerreiros. Então, você tem essa ênfase. Um dos nomes de Deus na Bíblia é o Yahvé Tsevaot, né? Que é o Deus dos exércitos, né? Senhor dos exércitos. Ele poderia ser chamado de Anaxandron. Seria passando para a cultura grega, né? Sim. Então, a gente tem aqui isso, né? Essa utilização dessa figura retórica. Isso principalmente com a palavrinha, depois o Caio pode explicar melhor, né? Que hebraico não é a minha praia. Chamada Elef, que seria literalmente 1000, né? Mas que, como eu falei, ela é arredondada, né? Ela arredonda, é um número fechado. E ela é traduzida pra gente na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, como Kíliades, ou Kílias, que é a mesma tradução, 1000, mas que é utilizada, e aí a gente pode pegar, principalmente pensando no Novo Testamento, em alguns contextos, com essa ideia não de uma numeração fixa, mas de milhares. Como a gente fala, milhares, né? Eu separei um texto até, que é de Apocalipse 5:11, que traz esse exemplo, né? Ele vai falar, né, da multidão, dos anjos, dos seres viventes, dos anciãos e de todos os redimidos adorando o Cordeiro. E aí ele usa duas palavras, que a expressão é Mirias, Miriadon, Hilias, Hiliadon, que significa literalmente... Mirias seria 10 milhões, então é milhões de milhares, por assim dizer. E a gente até, inclusive, utiliza em português isso. Miríades para falar não de uma quantidade específica. Miríades é uma palavra muito evangélica. Mas miríades de anjos. Miríades de santos. Que vem daí essa é uma tradução de Apocalipse. É a tradução literal, né? E aí a ideia figurada é essa, de milhares, de uma intensidade, de um número intenso que representa, no caso aí, né, a extensão da redenção, né? E, nesses textos antigos, a extensão do poderio militar de determinado povo, né? Acho que um termo mais contemporâneo é zilhões, né? Zilhões. Porque é simplesmente você pega a ideia de bilhão, que começa com B, você vai para a última letra do alfabeto, que é Z, ou seja, você é exponencial, então zilhões, né? Você então, tem aquele basilhões também. Basilhões. Que a criança usa. Porque acho que o que é provocador pra gente é que você começa um texto com contagem, você fala, porque a contagem é importante, então deixa eu levar essa contagem ao pé da letra. Ele chama você, na nossa mentalidade moderna, para ir ao pé da letra, mas com esse contexto que você deu da Ilíada, na verdade ele chamar essa contagem é para trazer essa figura de poder, no caso ali da Ilíada, em torno do Agamenon, né? Sim. Que comandava tudo isso. E aqui eu acho que puxando já, né, pro significado de números, para Deus, né, pro Senhor e para esse povo dele ali. Sim. E desse poderio. É só a gente tem uma linguagem moderna, só espero que não me cancelem, que é falar lá, já tem 3 semanas de podcast, Andrezão. Calado agora, vou me cancelar, abrir a boca, vou ser cancelado. Mas você tem aquela expressão, foram 1000 negros, ou foram 10 negros que geralmente utilizam, e é para falar, foi pouca gente quando é 10, ou quando é 1000, foi muita gente. Não é uma numeração específica, ele está querendo falar de intensidade, e não de exatidão. Então a gente tem isso na atualidade também. Sim. O que acontece, geralmente o pessoal pega esse termo, que significa literalmente 1000, Elef, e fala, talvez esse termo signifique alguma unidade que não é necessariamente literal 1000, mas significa um grupo de pessoas, alguma coisa assim. Isso não resolve, porque aí não combina com o número de primogênitos, que depois vai ser importante. Então, na verdade, o melhor, apesar de serem números bem precisos, e isso é um pouco diferente da retórica comum, que a retórica comum vai sempre arredondar, é igual que o Êxodo 12 fez. São 600 mil. Aqui a gente tem números 62.700. Né? Então, tipo, são números muito precisos. Isso parece destoar de uma função retórica. Mas aí que está a questão, eu acho que da habilidade literária de quem criou o texto, que é
tomar uma convenção literária, que é a retórica, que é a hipérbole, Igual a gente viu na Ilíada. mas aplicar isso para uma realidade em que eu quero mostrar que existe uma organização. Então, não vou só falar 600 mil. Não, precisa ser exato. Porque vai ser importante. A gente é um povo organizado. A gente é um povo que vai colocar tudo no seu lugar. Então, o número precisa ser exato. Mas, ao mesmo tempo, eu quero usar um recurso retórico para ampliar o significado de quem nós somos. Nós somos tão grandes como o Egito. Nós somos tão grandes quanto os impérios que existem à nossa volta. Nós somos o povo que Deus abençoou e multiplicou. Então, esse jogo da convenção literária com o propósito para ser comunicado que cria para a gente essa dificuldade de entendimento. Mas, se a gente tomar isso como literário, aquilo que eu falei para a Dudi antes da gente começar, se a gente tomar esses números de forma literal, a gente erra. E a gente não está fazendo jus e sendo fiel ao texto. Na verdade, a gente está tomando o texto como mentiroso. Enquanto se a gente entende a convenção literária e o propósito comunicativo... É que dá mais trabalho. Né? Dá trabalho pra caramba E vai medo, contra né? as nossas ansiedades de que a verdade é aquilo que pode ser colocado na nossa frente e dividido debaixo de um microscópio e de acordo com os nossos valores, as nossas convenções e não de acordo com as convenções A gente antigas. tem essa tendência, né, de tomar a Bíblia, às vezes o texto bíblico, como uma visão cientificista, assim, porque como é a verdade, a palavra de Deus, então tudo precisa ser exatamente exato, ao pé da letra. E eu acho que é um medo de você, como se você estivesse abrindo uma porta com uma coisa que a gente deu toda uma explicação aqui de literatura antiga, de recursos retóricos, que está totalmente dentro desse contexto. Eu acho que assim, num contexto igual ao do André, que estuda na USP, documentos antigos, você não ia nem debater isso, né? Ponto pacífico. Óbvio, Mas a gente acha que trazer esse debate vai abrir a brecha para passar uma boiada de um monte de coisa que a gente vai falar que é literal. Tudo, desconfiar. E aí pecado não vai ser mais pecado. Isso, e aí não sei o que. Tem um receio que alguma base tem, mas, não é. A gente só tá usando a cabeça. Isso aí. Só tá lendo a Bíblia com o nosso cérebro. Exato. Também. Interessante. Valeu, Andrezão. Valeu por essa viagem aí. E a gente vai continuar, né? A cada semana fazendo essa ponte aí. O Andrezão, a não ser enquanto o filho dele estiver recém-nascido, que talvez seja no próximo episódio. Talvez um Já quase foi essa semana. Segura aí, Gisele. O Andrezão vai trazer esses aportes aqui. O DJ fez um disclaimer aqui, como lugar de fala dele como negão, e falou que negado é uma boa unidade de medida. Então ele fez o disclaimer aí, te salvou. Passou esse pano pra você. Negado Você não foi